E nós temos aqui, então, para conversar com a gente, a nossa entrevista especial com os pré-candidatos de Itapetininga, iniciando hoje, então, com Ricardo Barbará da Costa Lima, ex-prefeito e atual pré-candidato aqui à Prefeitura de Itapetininga. Barbará, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Guto. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos assistem. Desculpe, eu não vi o nome da jornalista que acompanha você. A Carla Monteiro, do Jornal Correio. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Viu, o Guto, eu preciso fazer um agradecimento no ar aqui ao Samuel, viu? O Samuel esteve aqui e salvou a lavoura, viu, o Guto? Salvou o programa de hoje, viu? Então, muito obrigado também ao Samuel. E Barbará, já iniciando aqui a nossa entrevista, ela vai ser uma entrevista um pouco mais, vamos dizer assim, mais informal, não é ainda dentro dos termos da campanha política, não é um candidato ainda, tudo, mas nós gostaríamos de seguir mais ou menos o mesmo formato com todos os candidatos aqui que estão participando com a gente. Então, já numa primeira pergunta aqui, eu gostaria de passar as honras aqui para a Carla, então, do Jornal Correio, para ela já iniciar mesmo esse momento de entrevista, então, com os pré-candidatos aqui de Itapetininga, com o pré-candidato Ricardo Barbará. Carla, por favor. Boa tarde, Barbará. Eu gostaria de iniciar, que é uma pergunta que a gente recebe bastante também dos leitores do Correio, que é sobre a questão jurídica da sua futura candidatura. A gente já falou sobre isso, mas eu gostaria que você esclarecesse para a gente se há algum impedimento jurídico para a sua futura candidatura. Vamos ter que repetir essa pergunta para ele, porque nós tivemos aqui um probleminha na conexão. Infelizmente, hoje está um pouquinho difícil a conexão aqui com o Ricardo Barbará. Nós tivemos uma entrevista com ele semana passada, né, que foi muito tranquila, boa imagem, mas acontece essas coisas, né, e felizmente, vamos dizer assim, a tecnologia ela traz bastante avanço, bastante formas novas de se fazer as coisas, mas nós temos que contar aí com a sorte algumas vezes, né, porque nós tentamos, preparamos da melhor forma possível, mas vamos continuar, vamos tocando aqui, vamos trazer também para o pessoal que está participando com a gente, agradecendo já também ao pessoal aqui do que está participando pela TVI, pela página. Carla, se você quiser entrar na transmissão do Correio, tiver alguma pergunta, o pessoal participando aí também, se quiser citar alguma coisa, preparar uma pergunta deles, vai ser muito legal, mas já agradeço aqui também ao Fagner Saraiva, que está participando com a gente, ao Thiago Moraes, que mandou aqui, abraço Carlinha, grande amigo, grande profissional, seja recado já para você também aqui, Carla, e se você quiser dar uma olhadinha no pessoal que está participando através da página do Correio também, que nós também estamos transmitindo aí pela página do Correio Itapetininga. Eu queria deixar um recado aqui para os nossos leitores. Como o Guto comentou, a transmissão também está acontecendo na página do Correio, então quem quiser mandar alguma pergunta, fique aí à vontade, que eu estou de olho aqui e a gente traz aqui para o programa também. Essa questão da internet, enfim, por conta da pandemia, todas as operadoras elas sentiram esse aumento, né, no acesso. Então a gente tem sentido dificuldade também. A gente está trabalhando em home office lá no jornal, todos estão trabalhando nas suas casas, então a gente tem dependido aí do sinal da internet e tem dias que está sobrecarregado e a gente realmente não consegue. Eu acho que voltou aqui. Voltamos com Barbará. Barbará, acredito que não deu para escutar a pergunta, então eu vou pedir, por favor, para a Carla repetir aqui para a gente, mas já iniciando então com a pergunta aqui da jornalista. Oi, Barbará, de novo. Espero que dê certo agora. É uma questão que a gente até já esclareceu na entrevista que a gente fez no jornal, mas eu queria reforçar aqui que também é um assunto que os nossos leitores, acredito que aqui na TVI também sempre apareça, eu queria que você esclarecesse para a gente a questão jurídica da sua futura candidatura. Existe algum impedimento? Como é que está essa questão? Grato pela pergunta, Carla, mas não há mais nenhum impedimento. Aliás, na semana que entra, nós vamos colocar nas redes sociais um vídeo mostrando, inclusive, as certidões negativas, está tudo em ordem. O eleitor pode ficar tranquilo que o meu nome vai estar nas urnas eleitorais para a escolha dele. Claro que ele vai ter vários candidatos e eu quero estar entre essas opções que o eleitor vai ter agora, possivelmente, no dia 15 de novembro deste ano.
Muito bem, e já trazendo aqui também, pré-candidato, falando a respeito então, que é algo também que o pessoal já perguntou também através das nossas redes sociais aqui, que seria, vamos dizer assim, o olhar do senhor a respeito da nossa saúde aqui de Itapetininga, né? E eu trago aqui mais especificamente a respeito do nosso hospital. Foi, vamos dizer assim, um projeto desenvolvido durante o governo do senhor, essa mudança, né, a vinda do antigo que era chamado Hospital Regional aqui na nossa cidade, né? E depois teve toda uma mudança, né? Nós tivemos a municipalização, nós temos toda essa questão. Qual o melhor caminho que o senhor acredita ser tomado, vamos dizer assim, no caso de eleito a partir de 2021 aqui em Itapetininga? Seria tentar de novo a regionalização, a entrega da gestão do hospital a alguma outra entidade? Como o senhor acredita o próximo passo para o nosso hospital para melhorar a nossa saúde? Veja, Guto, essa é uma questão assim extremamente importante, delicada e complexa. Importante porque nós estamos falando vamos dizer, do equipamento público, né, que qualquer cidade deve ter para preservar a vida das pessoas. Quer dizer, eu entendo que não há nada mais importante, né, em qualquer lugar do mundo do que a vida das pessoas. Então, o hospital não é uma pauta, uma agenda, um assunto acessório que possa ser tratado de maneira secundária. É uma coisa importante que tem que ser prioridade, tá certo, Guto? Nós, no longo do tempo, a cidade cometeu, através das suas administrações, vários erros em relação a esse assunto, né? E nós, ao cometermos esses erros, a gente perdeu credibilidade na discussão do assunto. Então, nós vamos ter que retomar isso com o governo do Estado, discutir novamente isso em profundidade. Eu tenho certeza que o governo do Estado vai fazer essa discussão. Né? Vai fazer por quê? Porque Itapetininga é um município importante, quer dizer, a gente está entre as 50 maiores cidades do estado, tá certo? Então, o assunto vai ser retomado, Guto, você não tenha dúvida disso. E vai ser retomado de uma maneira objetiva, pragmática, técnica e, sobretudo, social. Né? Nós não podemos esquecer do lado social, né? Então, eu não quero antecipar para você, antes da hora, quais serão esses caminhos, entendeu? Pode acontecer, como disse você, a regionalização, pode não acontecer, pode acontecer uma série de coisas. O que eu queria deixar claro para as pessoas é que a solução que for adotada, com certeza, ela vai visar o interesse público, o conforto, a segurança e a tranquilidade das pessoas. Né? Foi com essa premissa que a gente começou a primeira fase do Hospital Regional há 16 anos atrás. Né? Era para estar tudo pronto, né? Tudo pronto e funcionando. Né? Infelizmente, quem me sucedeu, aliás, não quem me sucedeu, mas os que me sucederam, não pensaram dessa forma, lamentavelmente. Muito bem, Carla. Ainda sobre a questão do hospital, a gente teve recentemente o anúncio da vinda de uma faculdade de medicina para Itapetininga e na coletiva de imprensa o reitor da universidade falou que uma possível transformação do hospital municipal para um hospital universitário aumentaria em 30% o repasse do SUS para o hospital. Como é que o senhor avalia assim, essa questão? Olha, Carla, eu acho ótimo isso, acho ótimo, entendeu? Tudo que for para melhorar, para qualificar o serviço de saúde hospitalar da cidade é bem-vindo. Né? A gente, aliás, eu já disse isso numa entrevista anterior. Em relação à Universidade de São Caetano, a instalação dela aqui em Itapetininga, eu apoio completamente isso, porque é bom para a cidade. Embora não seja uma universidade pública, que é o sonho que a gente tem,
ela vai ajudar na qualificação da cidade, no ranqueamento da cidade, e isso tudo contribui para a melhoria geral, né? Então, eu acho ótimo a intenção do reitor da universidade usar o hospital regional como um hospital universitário. Vai ter mais gente, vai melhorar a qualidade dos serviços, e isso é o objetivo final de qualquer administração, cara. Muito bem. E trazendo também aqui já um outro assunto também, pré-candidato, falando a respeito do emprego aqui na nossa cidade, né? Então, nós temos algo que é sempre comentado, o senhor já comentou também com a gente aqui em algumas entrevistas, né? Falando a respeito, vamos dizer assim, que é a vez de Itapetininga, né? Temos uma região aqui, tem uma cidade muito forte, que seria Sorocaba, com toda a sua estrutura, que ela já está sofrendo já um pouco desse crescimento, que seria a vez da nossa cidade e tudo. Só que, no entanto, vamos dizer assim, o que é necessário para que isso aconteça, né? Porque, de certa forma, faz alguns anos já que nós escutamos um pouquinho disso, faltou algum passo especial a ser feito, é a questão da força política, de se ter, vamos dizer assim, mais deputados ou não, é alguma questão estrutural aqui da nossa cidade, era uma questão das rodovias que foram mais ou menos resolvidas agora com as duplicações. Como que o senhor vê, assim, que falta para a cidade se industrializar mesmo, ter bastante empresa aqui trazendo emprego para Itapetininga? Veja, Guto, você praticamente nomeou quase todas as barreiras e os atrapalhos, né, para que esse desenvolvimento aconteça, né? Aliás, o progresso e o atraso, eles são faces de uma mesma moeda, né? O progresso é uma soma de fatores positivos, e o atraso também é uma soma de fatores negativos. O que eu enxergo aí, Guto, é que realmente, vamos dizer, a dinâmica, né, de um processo de desenvolvimento, ela possui algumas características previsíveis e outras nem tanto. Então, por exemplo, você falou da questão política. A questão política, por incrível que pareça, ela acaba pesando. Vamos só exemplificar o peso disso. Você imagina o seguinte, que uma indústria de um outro estado ou de um outro país quer se instalar aqui, né? Essa primeira intenção, esse primeiro contato para realizar essa intenção, é feito, em geral, com o governo de estado, para ver se há alguma vantagem de natureza tributária. No instante que isso se estabelece, o que acontece, você já tem aí a primeira interveniência política, né? Então, se você tem, por exemplo, um deputado na cidade, o deputado já se coloca no cenário para defender os interesses da cidade. Se não tem, quer dizer, quem vai ter que fazer essa defesa vai ser o prefeito. Então, você tem a questão de logística, né? Hoje foram removidas as dificuldades nesta área, né? Quer dizer, você tem a Raposo duplicada, você tem aqui a estrada que dá acesso a Castelo duplicada e a própria Castelo. Então, essa onda, né, de desenvolvimento, ela vem vindo. O que nós temos que fazer neste momento, que eu entendo que é importante, é qualificar a cidade, né? É torná-la funcional, é torná-la boa para se viver, não apenas para quem vem investir aqui, mas sobretudo para quem mora aqui, né? Então é preciso melhorar o serviço de saúde, o serviço de educação, de transporte coletivo, né, de zeladoria urbana, né, de zeladoria da zona rural, porque se chove as pessoas querem ir e vir da mesma forma. Então, essas coisas todas, elas vão acabar qualificando. Por exemplo, na questão da segurança pública, isso vamos dizer, é um fator ultra importante para a instalação de uma empresa aqui. Itapetininga, hoje, eu acho que é a 10ª mais segura do estado. No tempo que eu fui prefeito, era a 6ª, se não me falha a memória. Então, essas coisas todas, você tem que manter o tecido social, o tecido urbano, né, sob absoluto equilíbrio, porque aí você passa a ser atrativo, né, para o investidor.
Veja, algumas pessoas dizem o seguinte, olha, mas nós não temos mão de obra especializada. Veja, hoje, do jeito que as coisas estão evoluídas e desenvolvidas, quer dizer, você treinar a mão de obra de uma indústria, a não ser que seja uma indústria de altíssima tecnologia, tá certo? Tirando esse caso, o resto você pode fazer perfeitamente com um caminhão do Senai. Enfim, quer dizer, você pode, enquanto a empresa é construída, você pode, por exemplo, fazer o treinamento da mão de obra. Né? Nós temos aqui bastante mão de obra. Os sindicatos, que são, às vezes, um obstáculo que o empresário enxerga, os sindicatos não têm uma relevância, uma significação muito importante. Então, todas essas condições reunidas, né, e talvez até, Guto, reunidas num grande projeto de divulgação do nome da cidade, de comunicação, de articulação político-empresarial, entendeu? Olha, por exemplo, só para te dar um caminho bastante prático, a natureza de Itapetininga, a natureza intrínseca da cidade, aquela natureza pura da cidade, ela corre em dois leitos, né, em dois rios. Um rio é a educação, que a gente tem uma tradição secular praticamente, e o outro é o agronegócio. Quer dizer, esse veio, né, este rio do agronegócio, ele está todinho aberto para ser explorado. Nós tivemos uma queda aqui. Oi, pode continuar. Voltou? Voltou. Estratégias específicas para você, por exemplo, atrair para Itapetininga indústrias que processem alimentos, que é a grande... onde Itapetininga é a grande fornecedora. Então, são coisas, Guto, que eu acho que a próxima gestão, seja ela quem for, ela tem que se ocupar disso, né? Eu até costumo dizer o seguinte, olha, os políticos devem, não apenas aqui em Itapetininga, mas no Brasil todo, né? Eles estão num débito muito grande com a população, muito grande, muito grande. A gente vê a descrença das pessoas, né? O desalento das pessoas em relação aos políticos, né? É um horror isso, é um horror, porque não há nenhuma, Guto, nenhuma atividade mais nobre do que a política. E, no entanto, a política hoje no Brasil é sinônimo de esgoto, de lixo, né, de descrença, de descrédito, sabe, de roubalheira, de incompetência, de malversação, de tudo que não presta. Então, eu acho assim, Guto, só há uma maneira de você mudar esse estado de coisas, só uma, não há outra maneira. E essa maneira são as ações, Guto, é o trabalho, é o resultado, é a competência, é a transparência, é todas essas coisas que mostrem para as pessoas claramente quais são os rumos e quais são os caminhos. Veja, não quer dizer que tudo vai dar certo se você fizer isso, absolutamente, não. Mas é importante que as pessoas sintam que isto está sendo tentado, que você está caminhando nesse caminho, está trilhando esse caminho. Tá certo? Essa coisa, o Guto, é importante porque, veja, uma cidade é uma soma de famílias, né? O prefeito sozinho, ele não consegue mobilizar todo mundo, então é importante que as pessoas estejam com você nessa luta, né? É muito importante. É um outro olhar, é uma forma diferente de olhar, entendeu? Agora, eu não sei se as pessoas querem isso ou se não querem isso, entendeu? Eu sei o seguinte, Guto, eu vou colocar meu nome lá, tá certo? Meu nome, se Deus quiser, vai estar nas urnas à disposição do eleitor. Hoje eu sou pré-candidato,
Se Deus quiser, serei candidato e meu nome estará lá. E vai estar lá, Guto, para trabalhar, para produzir, para retomar. Olha, eu costumo dizer, Guto, que a gente é ser humano, né? E como qualquer ser humano, eu tenho virtudes e defeitos, qualidades e defeitos. Mas olha, enquanto a cidade esteve 8 anos na mão do Tardelli e depois mais 8 anos na minha mão, ela só foi para cima. Depois, lamentavelmente, Guto, as coisas começaram a descer ladeira abaixo. Então eu acho que é um momento de inflexão. Nós vamos ter um cenário, um horizonte adiante não muito azul. Né? Nós não vamos pegar céu de brigadeiro nos próximos 2, 3, talvez até 4 anos. Então, nessas circunstâncias, a experiência, o compromisso, a dedicação absoluta vai ser a diferença. Eu acho que vai ser a diferença. Acho que é muito importante isso. Eu não sou candidato de mim mesmo, né? A minha candidatura tem o sentido de ser uma opção para as pessoas, né? E há um descontentamento, há um certo desapontamento que está aí no ar. E eu quero ser a opção a isso, né? Uma opção que vai ficar, né, entre a decepção e a ilusão. Né? Eu não estou para iludir ninguém e muito menos para decepcionar ninguém. Eu estou para trabalhar, né? E quero fazer isso com todas as minhas forças. Pré-candidato, nós temos bastante perguntas aqui também, agradeço bastante. Pois não. É que é um assunto muito extenso mesmo, precisa ser tratado nos seus pormenores, né? E nós vamos colocar algumas perguntas do pessoal que está participando aqui com a gente, vamos incluir em algumas das nossas perguntas aqui. A Carla preparou uma também aqui já, citando também uma pergunta de um telespectador aqui com a gente. Eu queria falar um pouco sobre a questão dos distritos, da zona rural. A gente sabe que Itapetininga tem bairros que são distantes do grande centro aqui, tem bairros que ficam mais distantes do que cidades vizinhas. Então, como é que o senhor enxerga aí essa questão, esse olhar para os bairros? E, inclusive, é uma pergunta que a gente recebeu do Fagner Saraiva, que também está ligado a essa questão aí dos distritos, dos bairros rurais, a questão do agro. A gente sabe que Itapetininga já chegou a ser o primeiro PIB agrícola do estado. Então, como é que o senhor tem avaliado aí essa questão dos distritos, dos bairros rurais, aliado aí à questão do agro em Itapetininga? Veja, Carla, Itapetininga é o terceiro maior município do estado em extensão rural. Isso produz, evidentemente, algumas situações bem atípicas, né? Por exemplo, para você ir de um extremo a outro do município, você anda 70 quilômetros sem sair do município. Isso do ponto de vista de logística, né, de trabalho, de manutenção, principalmente manutenção das estradas rurais, é um complicador gigantesco. Eu não sei o estado em que se encontra hoje a frota municipal. Né? No meu tempo havia uma frota específica para isso. Essa frota era composta por pá carregadeira, moto niveladora, caminhões, rolo compactador, retroescavadeiras. Né? Então a gente tinha uma estrutura, né, inclusive de manutenção das pontes. Né? Era naquela época acho que 100 e poucas pontes. Hoje não sei quantas são, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então, veja, isso envolve essa infraestrutura de equipamento. Não há como fazer esse trabalho sem essa... Agora, este trabalho é muito importante porque ele garante o ir e vir das pessoas e da produção delas. Né? Quer dizer, você imagina num dia de chuva uma estrada ruim, quer dizer, a pessoa nem entra, nem sai, e muito menos a produção que ela produziu, né? Então, é uma situação, Carla, que eu acho que no início, não sei como está a frota, a notícia que eu tenho é que vamos dizer, os equipamentos hoje da prefeitura estão, vamos dizer, em condições não muito operacionais, né? Então, vai depender de arrumar essa frota, ou adquirir uma nova, se for o caso,
E aí você começa tudo de novo, né? Eu não me lembro, mas parece que 4.000 quilômetros de estradas rurais. Não é um trabalho pequeno, não é. Não é nem um pouco pequeno. Com relação aos distritos, veja, os distritos são bairros, né? São quase que como bairros da cidade, né? Eu até brinco, né? O caso do Rexam, que é o maior deles, né? O Rexam é um distrito de Itapetininga que é maior do que 80 municípios do estado de São Paulo, ou seja, tem 80 municípios menor do que o Rexam. E o Rexam, até 2002, 2003, não tinha, só tinha a rua principal asfaltada, né? A gente foi lá, fez, na primeira gestão já tinha feito a ponte, né, a ponte sobre o Rio Itapetininga, inclusive fizemos uma parceria com a Citrovita na época, e fizemos devagarzinho, mas fizemos a ponte, porque antes era uma ponte de madeira, que vivia com problema e carga pesada não passava, era uma dificuldade. Fizemos a ponte, fizemos toda a pavimentação do Rexam, iluminamos o Rexam naquela época com sódio, que era o que tinha de mais tecnológico, né? Fizemos escola e iniciamos lá um programa habitacional, acho que eram 110 casas, não conseguimos terminar, mas ficou e depois foi terminado. Então, veja, os distritos, eles são bairros e que tem que ser cuidado, né? Nós temos 120 bairros urbanos e 80 bairros rurais. Entre eles estão os distritos, né? Morro do Alto, Varginha, né? Tupi, Rexam, é isso. Muito bem, e também trazendo aqui, Ricardo, falando justamente a respeito dessa questão política, né? Algumas pessoas têm comentado aqui, perguntado através dos nossos comentários aqui, você já respondeu sobre a questão vamos dizer assim, inegibilidade ou não, tudo, já deixou bastante claro aqui para o pessoal, né? Mas tem algumas pessoas perguntando aqui, principalmente a Fernanda Silva, o Bruno Nishida, falando a respeito que o senhor tinha uma ligação muito forte com o PSDB, né? Era uma ligação muito estreita, o senhor saiu candidato aqui, foi prefeito pelo PSDB aqui em Itapetininga, eles perguntavam por que saiu do PSDB, sendo que o PSDB agora, vamos dizer assim, parece que toma outros rumos aqui na nossa cidade, se o senhor puder esclarecer, porque às vezes o pessoal está até tentando responder, aqui às vezes fica uma história diferente do que o senhor pode falar aqui pra gente. Veja, Bruno, né? Bruno Nishida e... Fernanda Silva. Fernanda e Bruno. Veja, nós temos no Brasil, acho que 30 e poucos partidos, né? Então, vamos dizer, as relações dos candidatos, ou políticos, ou vereadores, ou deputados, com os partidos, ela tem muito mais um sentido pessoal do que um sentido ideológico, né? Eu não consigo ver ideologia nos nossos partidos, quer dizer, nós temos uma salada geral nesse campo, né? Então, o partido acaba sendo apenas um instrumento, né, pelos quais as pessoas participam do processo democrático, né? E eu fui convidado pelo PTB para ingressar no PTB e eu entrei no PTB. Quer dizer, o PSDB, ele nos últimos anos, ele vem pegando rumos aí que, não sei, acaba não espelhando mais aquela linha inicial que ele tinha, entendeu? Embora eu não tenha nada contra, tá certo? Minha proximidade com o PSDB era principalmente em função do Geraldo Alckmin, entendeu? Que era muito, assim, próximo da gente, né? O Geraldo ajudou muito a gente naquela segunda gestão, né? E eu até torço demais para que ele retorne, porque é uma figura... sabe, que acabou sendo penalizada aí por essa avalanche de escândalos e essas coisas todas, né? Quer dizer, e é um cara que ele é franciscano, Geraldo vai na missa, comunga, ele é uma pessoa, sabe, não tem bens materiais, né? Mora num apartamento simples, né? Hoje ele dá aula numa faculdade, né? Mas, infelizmente, hoje o que está acontecendo, e isso acontece no Brasil todo, é que as pessoas perderam a capacidade de separar o joio do trigo.
né? Eu não vou tirar a razão delas, porque realmente a classe política, como eu disse, está num débito enorme com o cidadão, né? Mas é preciso que as pessoas retomem esse cuidado, né, de separar o joio do trigo, entendeu? E o Geraldo eu considero não joio, mas trigo, e trigo bom. É uma pessoa de bom coração. Ele é, sabe, uma pessoa... Eu me lembro na questão do hospital quanto que ele foi, assim, receptivo, né? Claro, no começo houve uma certa resistência, mas depois ele viu que realmente não havia outro caminho para... E nos ajudou bastante. Então, eu enxergo o partido assim, entendeu? Eu acho que eu posso estar hoje no PTB, amanhã num outro partido, isso depende da relação com as pessoas, né? Muito bem. Também nós temos mais perguntas aqui trazendo para o senhor. Carla, por favor. Bárbara, eu queria falar um pouquinho também da questão, a gente tem notado a expansão de novos bairros aqui em Itapetininga, distantes do centro e distantes de outros bairros. E são novos bairros populosos, alguns são apenas terrenos, outros de casas já prontas, enfim. Esses novos bairros, eles vão precisar também de estrutura de escola, unidade de saúde. Como é que o senhor enxerga aí essa questão? Olha, primeiro, Carla, quando você coloca a questão, você já, sem querer, né, involuntariamente, você coloca já que não houve o planejamento necessário. Né? Que se você vai fazer um bairro, por exemplo, com 1000 casas, um bairro desse, possivelmente, ele é quase do tamanho de Alambari, né? Que é o nosso filho de Itapetininga mais novo, né? Então, em Alambari, se você for, você vai ter lá escola, você vai ter posto de saúde, creche, você vai ter todos os equipamentos públicos, né? Então, se esse bairro está instalado aqui sem esses equipamentos, já houve uma falha de planejamento, né? E aí, evidentemente, que é correr atrás do prejuízo, porque a demanda vai vir com certeza. Tá certo? A esperança, Carla, é que as pessoas, o perfil etário das pessoas que estão morando nesses bairros populosos, seja gente jovem ainda e que está construindo a família, e daqui a pouco vai nascer um nenezinho, e esse nenezinho vai precisar de uma vaga na creche para a mãe e para o pai trabalhar, né? Então, isso tem um tempo para o poder público se mexer, né? Já que não foi feito com o devido planejamento, então é correr atrás do prejuízo. Mas isso é uma coisa que inapelavelmente vai acontecer. As pessoas vão vir na prefeitura porque elas precisam, elas não vão vir porque... Elas vão vir porque precisam realmente, né? É absolutamente necessária essa infraestrutura de serviços públicos, né? Muito bem, e também trazendo aqui, Bárbara, a respeito daquele prédio, né, que sempre, onde você acredita que todas as campanhas da última eleição apareceram projetos para aquele barracão da FEPASA, né, que o pessoal fala, que fica lá, até o Cláudio Almeida mandou aqui pra gente, né, que ele gostaria de saber dessa estrutura que fica lá no bairro Arlindo Luz, aqui ele colocou pra gente, né, o pessoal conhece também por outros bairros ali da região, mas com respeito a esse local exatamente, Bárbara, você tem algum projeto, algo assim que você acredita que dá para ser feito? Ele cita aqui até, né, de transportar algumas secretarias para lá, colocar a secretaria de obras lá, algumas secretarias para poder gastar um pouco menos com aluguel também, tudo. O que daria para ser feito? Dá para se utilizar aquele local? Porque é um lugar assim tão grande, né, que parece ser uma estrutura tão boa para ser utilizada ali e acaba ficando daquele jeito. Veja, Guto, várias coisas já foram tentadas ali, né? Várias coisas. E eu acho que talvez possa usar aquela área, é uma área relativamente grande. Uma primeira iniciativa seria ver se há a possibilidade de colocar a garagem municipal ali, né?
Você eliminaria, né, um ponto que está lá ocioso, quer dizer, uma função ociosa, elimina também a questão de prostituição, de droga, essa coisa toda, ou seja, você traz urbanidade para aquela região. Uma coisa ou outra, ou mesmo até prédio, usar como prédio administrativo, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita ali, né, Guto? Eu tinha pensado também numa incubadora de empresas, mas não sei se a arquitetura do prédio vai favorecer isso, né? Eu não tenho essa convicção, entendeu? Mas alguma coisa vai ser feita, Guto. Eu não sei exatamente o que, entendeu? Mas se eu for eleito prefeito, com certeza aquilo vai ter um destino que vai ser útil para a sociedade, entendeu? Precisa resolver aquilo, senão aquilo fica com uma ferida urbana ali, entendeu? Muito bem. E também trazendo aqui, né, Ricardo, a respeito dessa questão da cidade aqui, nós temos o Thiago Moraes, ele mandou aqui pra gente a respeito do trânsito aqui na cidade, né? E é algo que eu complemento também com uma pergunta aqui, porque nós vemos, vamos dizer assim, que o trânsito ele está ficando, claro, a cidade vai crescendo, o centro da nossa cidade é um pouquinho antigo, tudo, mas talvez não é hora já de Itapetininga pensar, dos candidatos pensarem num plano de, vamos dizer assim, construir, vamos dizer assim, outras alternativas à região central, levar os bancos um pouco para bairros mais afastados, levar algumas estruturas que só tem no centro de Itapetininga, centros comerciais, para bairros mais afastados aqui da cidade? Guto, essa é uma ideia interessante. É claro que, veja, o banco, né? Um banco é uma instituição privada, né? Quer dizer, a prefeitura ela pode até criar diretrizes urbanas que incentivem essa mudança, tá certo? Mas isso precisa ser debatido, discutido na Câmara, na associação comercial. Essa coisa não é assim de goela abaixo. Você tem que ir discutindo isso, né? O trânsito, como todas as outras tragédias brasileiras, ele tem uma anatomia, né, vamos dizer assim, que é uma soma de fatores, né? Então, o primeiro deles é a questão da concentração de serviços essenciais no centro, a segunda coisa é a deficiência do transporte coletivo, a terceira coisa é o costume da gente de só andar de carro. Então, isso tudo reúne, né, tudo isso junto, produz um resultado nada bom, tá certo? Que acaba estressando as pessoas, atrasando. Olha, é um desperdício de energia e tempo tremendo, tá certo? Então, eu acho que é um problema para ser aplicada a engenharia, né? A engenharia, o trânsito, eu não sei se as pessoas sabem, mas existe engenharia de trânsito, né? Então, você vai tratar o trânsito com a técnica da engenharia, tá certo? Tem empresas especializadas nisso, que produzem softwares, tá certo? Quer dizer, então, algumas coisas você vai conseguir resolver com essa engenharia. Outras vão ser soluções físicas, né? Pegar os grandes nós de trânsito da cidade e dar uma solução física. Não há muito... Outra coisa também que pode ajudar, Guto, seria o escalonamento dos horários, né? Então, por exemplo, as escolas trabalharem em determinados horários, o comércio abrir em outros horários, as clínicas, as indústrias, quer dizer, você escalonar os horários. Porque aí você tem um aproveitamento da infraestrutura urbana sem o estresse da aglomeração, entendeu? Aliás, isso é bem funcional até do ponto de vista antivírus, né? Anti-Covid, né? Muito bem. Carla, se quiser. Pergunta? Uma pergunta que chegou aqui pra gente do Felipe Ferreira. Ele quer saber quais são os futuros planos aí para a parte de esporte
em Itapetininga. Eu queria complementar também que agora a gente tem o novo centro esportivo próximo ao SESI, a reforma do Mário Carlos também está em andamento. Então, quais seriam os planos para a área esportiva e também atividades no contraturno escolar para os jovens aqui de Itapetininga? Veja, Carla, o esporte, a cultura e o lazer, eles têm um papel relevante na sociedade na medida em que eles atuam, né, como barreiras naturais contra a degeneração da juventude, né? Então, a questão do vício, da droga, da prostituição, tudo isso, quando você tem uma boa política nessas três áreas, você acaba impedindo que essas coisas ruins progridam, né? Então, o esporte, principalmente o esporte, ele vai ter que ter um sentido periférico, né? um sentido comunitário, né? Eu me lembro que na segunda gestão, eu fiz 10 quadras, Carla, cobertas, poliesportivas, né? Quadras de concreto, nas escolas municipais. E a ideia na época era exatamente essa, né? Levar as crianças, os jovens, para as escolas, para a prática esportiva. Depois eu saí e a coisa, eu não sei os rumos que pegou, entendeu? Mas tem que ser isso, né? É o esporte no seu sentido comunitário, Carla. Eu acho que isto é uma providência bastante eficaz para eliminar um pouco, né, os riscos, né, que a juventude corre numa fase muito frágil dela, né? Muito bem. E, Ricardo, falando agora também aqui a respeito dessa questão da força política mesmo, né? Eu já citei aqui, o senhor falou também, né, a respeito da vinda de empregos e tudo, né? Mas como Itapetininga, uma cidade desse tamanho, que já não é mais, vamos dizer assim, uma pequena cidade, uma cidade, vamos dizer assim, inicial, mas uma cidade desse tamanho que não conta com nenhum, assim, deputado estadual, nenhum deputado federal nativo aqui da nossa cidade, eleito aqui da nossa cidade, né? Como um prefeito deve se comportar para conseguir que a cidade ela não perca nesse caminho, né? Ela faça frente aos outros municípios que contam com essa representação política? A primeira coisa aí, Guto, a primeira coisa, e talvez a mais importante, é que o prefeito não pode ser inimigo, adversário político do deputado, né? O prefeito tem que olhar para o deputado e enxergar no deputado alguém para trabalhar junto, né? Aliás, isso era um sonho que eu tinha, né, quando eu fui prefeito as 2 vezes. Eu nunca tive um deputado nosso, né, um deputado que pudesse estar ali lado a lado comigo naquela luta que é você conseguir as coisas no governo estadual, no governo federal, né? Nós temos que pensar o seguinte: um governador de estado, ele tem aqui no caso do estado de São Paulo 645 municípios. Então é mais ou menos como um pai que tem 645 filhos. Quer dizer, não é fácil para o governador isso, né? Você tendo um deputado, veja só, são 645 municípios e apenas, por exemplo, 94 deputados estaduais, né? Acho que federais, se a minha memória não falha, são 74 daqueles 513 que tem lá em Brasília, 74 são paulistas. Então é evidente que a cidade que tem representação política, ela tem vantagens sobre as que não têm, né? Eu, se for prefeito, eu vou, olha, de todo modo tentar ter um deputado daqui, um federal, um estadual, porque acho que isso é importante para a cidade, né? Eu lamentei demais, o Giriboni não ter sido reeleito. Achei isso um pecado, entendeu? Um pecado, porque, sabe, por erros que possam ter havido, era um deputado nosso, daqui, alguém que, né, que podia, talvez não tenha sido compreendido por outros prefeitos, até por essa coisa da política, né, essa coisa da política
local, né, de adversário, essa coisa toda, mas foi um desperdício, entendeu? Porque, sabe, o deputado, ele tem força, ele tem voto, meu Deus, ele tem voto, então o governador precisa. E outra coisa, a gente, os municípios, nenhum deles vai querer pedir, sabe, para fazer a América. Você vai pedir as coisas básicas, né? Veja só essa questão do hospital, Guto. Essa questão do hospital, se eu tenho um deputado daqui, é muito mais fácil o trânsito, entendeu? Da outra vez, para trazer o hospital para cá, eu tive que emprestar um deputado que foi de extrema valia. Eu não teria avançado, por exemplo, a discussão na Secretaria Estadual de Saúde sem o Panunzio. O Panunzio ajudou demais a gente. Foi fundamental. Agora, se eu tenho um deputado daqui, essa ajuda seria maior ainda. Então, Guto, eu acho o seguinte, as diferenças, Guto, as diferenças de desenvolvimento entre um município e outro, muitas vezes passam pela questão da representatividade. Você vê, eu vou dar só um exemplo para você, olha, uma cidade um pouco maior que Itapetininga, pouquinha coisa maior, mas muito mais rica. Rica no sentido de desenvolvimento. As terras desse município são fracas, a água é escassa, tá certo? O clima é muito mais severo do que aqui. Eu estou falando especificamente de Indaiatuba. Você pega Indaiatuba e compara com Itapetininga, você pega o PIB de Indaiatuba e compara com o nosso PIB aqui, a diferença é brutal. Tá certo? E, no entanto, lá a terra é fraca, o clima é adverso e a água é escassa. Quer dizer, então a pergunta que fica é o seguinte, por que lá foi bem e aqui não foi bem? Porque lá a representatividade existiu e aqui, infelizmente, ela vem, vamos dizer, ela vem acontecendo, mas aos solavancos, né? A gente tem que ter deputado o tempo todo. Mas o deputado não foi bem, ou isso ou aquilo. Não tem problema. Não tem problema. Vamos em cima do deputado e vamos fazer ele produzir. Tá certo? Mas o deputado não se entende com o prefeito. Vai para cima do prefeito. Tá certo? Quem está na função pública, Augusto, tem que ter esse olhar, entendeu? De que ele não é dono da situação, ele é apenas representante, ele é empregado do povo. Então, é isso, a questão política, Guto, é muito séria. Olha, Guto, se eu pudesse passar nessa eleição uma mensagem para as pessoas, durante toda a campanha, eu ia dizer o seguinte, de uma maneira muito humilde e sem nenhuma pretensão política. Olha, a mensagem é simples, tudo nasce, cresce e morre na política. Não há nada mais importante que a política. Se as pessoas discutissem política como elas discutem futebol e carnaval, o Brasil era muito melhor, mas muito melhor. Temos ainda 4 minutos e meio aqui. Carla, por favor, fazer uma pergunta. Acredito que vai ser a última pergunta aqui já, candidato. Depois o senhor vai ter mais 2, pré-candidato, perdão. E depois o senhor vai ter mais 2 minutos daí para uma consideração final, que acredito ser pertinente, tá bom? Mas vamos lá, Carla? Vamos lá. É uma dúvida que muita gente também tem levantado. Esse ano teve uma mudança nas regras, então, para a chapa de vereadores não poderia haver coligações. Então, como é que vocês lidaram com essa situação? E se há o nome do futuro vice da sua chapa? Veja, Carla, com relação ao vice, não há ainda nenhuma definição. Isso vai ser uma coisa para ser resolvida mais adiante, entendeu? Nós estamos ainda numa fase inicial da campanha, né? A campanha vai esquentar mesmo nos próximos meses, né? E aí essas conversações elas vão se afunilar e vai haver um vice. Mas as pessoas podem ficar tranquilas com relação a isso, que não vai haver problema nessa área. Com relação às chapas de vereadores, Carla, veja, há uma...
eu acho que foi bom num sentido, mas dificultou do ponto de vista de eleição dos candidatos, né? Porque agora você tem, no nosso caso de Itapetininga, você tem 29 candidatos, né? 20 homens e 9 mulheres, e todos eles dentro do mesmo partido. Então, essa formação dessa chapa é muito mais difícil, né? Eu acho que haverão, aqui eu imagino que existam registrados no município talvez uns 27, 29 partidos. E eu acho que vão ter representação na Câmara, talvez aí uns 8, sei lá, 9 partidos no máximo, né? Então, o grau de dificuldade para os candidatos a vereador, na minha visão, ele cresceu, entendeu? Agora, a vantagem é que você vai ter, cada partido elege realmente o seu candidato, e não aproveita a boa chapa de um outro partido para eleger um bom candidato seu, né? Então, a coisa ficou mais isonômica, ficou mais igual, né, nesse sentido. Muito bem, nós temos 1 minuto e 50 segundos aqui, ainda pré-candidato, mas primeiro assim, uma pergunta que umas pessoas fizeram aqui, se o senhor puder de forma sucinta responder para a gente aqui, mas o principal, o que levou o senhor a se candidatar mais uma vez, já tendo aí tido 2 mandatos aqui na cidade de Itapetininga, qual foi o principal pensamento aí para tentar mais uma vez esse cargo aqui na cidade? Veja, Guto, ninguém pode ser candidato de si mesmo, né? Eu não posso ser candidato porque eu quero ser candidato, não. Você é candidato para representar um segmento das pessoas, né? Um grupo de pessoas. Quando eu falo um grupo, é um grupo enorme de pessoas, né? Então, hoje há, assim, eu já disse isso no início da entrevista, há um grande número de pessoas que não vota, por exemplo, na reeleição, tá certo? Não vão votar na reeleição. E essas pessoas, elas vamos dizer, diretamente ou indiretamente, isso aparece, por exemplo, numa pesquisa que você faça, uma pesquisa não para divulgar, mas uma pesquisa de inteligência de campanha, né? Então você vê isso claramente, tá certo? Então eu sou candidato para ocupar esse espaço, né? Aos que dizem que não, olha, tem que renovar, coisa. Eu acho isso uma visão preconceituosa, né? Eu acho que a pessoa deve ser boa para este cargo ou para aquele outro cargo, independente da idade que tem, né? Quer dizer, eu acho que é o que você tem para dar, para contribuir para a sua cidade, né? Nós estamos falando que uma cidade é uma grande família, né, Guto? Então, eu olho Itapetininga como se olhasse a minha família, com o mesmo cuidado, com o mesmo apreço e preocupação. Bárbara, se você quiser, vamos dizer assim, continuar nessa linha de raciocínio, mas já dentro dos 2 minutos, então, de considerações finais, eu gostaria de agradecer aqui em nome de toda a TVI, também a Carla, se quiser fazer agradecimento também aqui. É sempre muito importante, né, nós estarmos aqui com os pré-candidatos da cidade, é nosso interesse de toda a imprensa, né, levar para as pessoas o conhecimento, conhecer os candidatos, os projetos, as discussões políticas aqui da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a TVI pelo espaço, também agradecer o pré-candidato, sempre foi muito solícito em todas as nossas solicitações aí de entrevista, e eu acho, como o Guto falou, acho muito importante a gente conhecer, poder ter esse espaço para conversar, para as pessoas conhecerem mesmo, entenderem um pouco aí dos projetos de todos os pré-candidatos à Prefeitura de Itapetininga. Bárbara, muito obrigado, e ficam os 2 minutos aí de palavra final, considerações finais aí que o senhor gostaria de fazer. Veja, Guto, eu agradecer você, agradecer a Carla, a TVI, o Jornal Correio, e dizer para as pessoas, né, que nos assistem, que, veja, cada ser humano é o que é, tá certo? Quer dizer, eu sou o que eu sou, eu sou um administrador, um gestor, né? Acho que a minha utilidade, sou um engenheiro antes disso, né? A minha utilidade
é nesse campo, né? Eu tenho uma visão política, vamos dizer, vou tentar contribuir pela terceira vez com a minha cidade pela via política, mas a minha utilidade, a verdadeira utilidade minha, ela tem muito a ver com a minha profissão, que é a profissão de engenheiro. Quer dizer, eu, como gestor público, eu uso, né, não a técnica da engenharia, mas o princípio, né, de buscar sempre solução para os problemas, usar essa metodologia, essa técnica para dissecar os problemas, para dividi-los, para resolver os problemas. Né? A sociedade, especialmente nesse tempo que nós estamos, ela precisa de mais do setor público, especialmente numa cidade como Itapetininga, que é uma cidade com uma renda ainda baixa. Então, a prefeitura, ela é um instrumento, né, de redistribuição de renda, de prestação de serviço, né? Quer dizer, para as pessoas realmente que realmente precisam, né? Precisa da creche, do posto, da escola, do posto do pronto-socorro, do hospital, de tudo, né? Então, a minha utilidade, vamos dizer assim, é nesse sentido, é como gestor, como administrador e como uma pessoa que tem uma visão desprendida da questão material. Muito bem, muito obrigado. Aqui, então, tivemos a entrevista aqui com o pré-candidato Ricardo Barbarac para a Prefeitura de Itapetininga nessas eleições de 2020, né? E nós seguimos aqui trazendo para vocês. Daqui a pouquinho nós teremos aqui para trazer para você também as próximas entrevistas que nós teremos nesses programas especiais aqui do programa do Telescópio junto com o Correio de Itapetininga. Eu vou pedir o pessoal colocar na tela, nós temos aí a arte então das próximas entrevistas aqui. Vai se preparando, vai preparando a sua pergunta aqui com a gente. Muitas vezes nós não conseguimos fazer todas as perguntas. Nós tivemos mais de 100 comentários hoje aqui, ou seja, é uma ou outra que nós conseguimos pensar aqui, que nós linkamos com algumas perguntas que nós já temos preparado, mas é sempre muito importante você estar junto com a gente aqui, dando também o seu comentário. Então, hoje nós tivemos o ex-prefeito Ricardo Barbará, amanhã nós temos segunda-feira, nós temos o pré-candidato Fuad Abrão, então, que vai participar aqui com a gente. E depois nós temos também os próximos candidatos aí que vão participar. Pedi o pessoal colocar na tela para eu conseguir ler aqui, por favor, colocar na tela grande aqui, isso. O Marcelo de Fiore na terça-feira, dia 23, o Marcos Tadeu, vereador daqui da nossa cidade, no dia 24, o Milton Neri, também vereador, dia 25/6, na quinta-feira, e na sexta-feira, o pré-candidato Vitor Oliveira aqui com a gente. Então, esses são os próximos acontecimentos aqui da TV.